A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o presbítero Anderson. Deus tem uma palavra para você. Fique até o final desse vídeo, porque Deus irá falar com você. Deus irá falar tremendamente com você nessa mensagem, nessa palavra. Você que é inscrito, dê um like, compartilhe a mensagem de Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like e ative o sininho, porque toda vez que chegar um vídeo novo, você será notificado. Eu quero deixar uma palavra para você essa noite, uma palavra de Deus. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitá-la. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas é um evangelho que nos traz o entendimento e a sabedoria de muitas parábolas que Jesus contou quando ele estava aqui na terra. Lucas vai nos relatar aqui, nesse mesmo capítulo, da parábola da figueira estéril, quando Jesus proferiu sobre a figueira que ela ficaria estéril até a sua volta. Então Lucas vai dizer aqui e contar aqui, relatar uma história verídica em que Jesus se encontra na sinagoga num dia de sábado, ensinando como ele costumava fazer, ensinando aos sacerdotes, ensinando a todos ao seu redor, porque onde Jesus parava, onde Jesus começava a ensinar, a multidão o seguia, a multidão queria ouvi-lo. Por isso que ele foi perseguido, porque a mensagem de Jesus não era qualquer mensagem, era de abrir os olhos do povo. Então Jesus está ali na sinagoga e ele começa a ministrar a palavra num sábado. E o interessante é dizer que Jesus está ministrando no sábado, mas havia uma mulher ali que estava enferma. Havia um espírito, ela estava possessa de um espírito maligno. E nós temos que entender que o pecado entrou na humanidade, trazendo um aprisionamento, para que o ser humano, o homem em si, ele chegasse à morte. E não uma morte espiritual, mas uma morte física, que o levasse até o abismo, até o inferno. Algumas pessoas se sentindo nessa situação, há um comportamento errado de si, querendo fazer as coisas certas, mas num comportamento errado. É algo que tira a paz, que impede de ver uma vida, de viver uma vida agradável a Deus. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo, e é esse Cristo que está na sinagoga. Ele é a verdade diante daquela situação. Ali dentro a verdade é Ele. Ele é a verdade e a vida. Então, em Gênesis capítulo 49, o versículo 18 vai dizer: Ó Senhor, eu espero a tua libertação. E essa mulher estava esperando a libertação do Senhor, mas ela está ali no sábado. Então Jesus entra ali no sábado e começa a ensinar. E a palavra de Jesus é uma palavra agradável. É uma palavra onde que Jesus diz que só vai ver o Pai, todos que vêm ao Pai tem que passar por ele. Então Jesus vai dizer ali nas suas palavras e nos seus estudos, vai dizer que o maior no reino dos céus é as crianças. Então Jesus vai dizer ali na sua parábola que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então Jesus vai dizer nos seus estudos ali que o maior seja o menor e o menor seja o maior. Jesus vai dizer nos seus estudos ali que ele veio para servir e não vir servir, não ser servido. Então Jesus vai se dizer nos seus estudos ali que ele veio procurar 12 homens, 12 apóstolos, homens escolhidos e separados por Deus. Então aquela mulher está escutando a mensagem de Jesus e ela fica ali prestando atenção, mas Jesus, ele está ministrando, Jesus está dando uma aula ali de conhecimento e sabedoria. Aos olhos daquele povo, as pessoas estão fitas olhando para Jesus.
É quando Jesus olha para aquela mulher diante de um sábado. Eu quero dizer para você, para Jesus não tem hora, para Jesus não tem dia, não tem momento. Jesus cura no sábado, no domingo, na segunda. Quem opera o milagre é Ele. Ele não depende de dia, Ele não depende de ocasião, Ele não depende de circunstância para curar ninguém. Então essa mulher está atônita ali olhando Jesus, e eu provo para você na Bíblia. A Bíblia diz ali que há um homem que há 38 anos está sentado diante de um tanque chamado Betesda. E Jesus vai até ele, e esse homem também é curado. Então é uma mulher ali, Jesus está passando na cidade, é uma mulher no fluxo de sangue, há 12 anos, gasta todas as suas economias com os doutores, com os médicos, há 12 anos, e ela também é curada. Então Jesus não precisou de 38 anos, não precisou de 12 anos, Jesus curou, em meio à situação que aquelas pessoas estavam vivendo, em meio à situação de um milagre que ele queria fazer. E o que dizer de Lázaro? Que a Bíblia vai dizer que Jesus está andando pela cidade, Jesus está curando, está libertando, e Lázaro está ali numa sepultura há 4 dias, e quando Jesus chega naquele lugar ali, ele olha onde está ele, remove a pedra e diz: Lázaro, sai para fora. A autoridade de Jesus é tão grande que se Jesus tivesse falado assim, ó, sai para fora morto, todos os mortos tinham sido ressuscitados. Jesus chama pelo nome: Lázaro, sai para fora. Eu não sei a condição que você está, eu não sei o momento que você está passando, o milagre que você precisa. Talvez tudo está morto na sua vida, mas Jesus está mandando dizer para você e chamando você pelo teu nome: sai para fora hoje, porque Ele quer tirar todas as vendas dos seus olhos, Ele quer tirar todos aquilo que está te amarrando, atando os seus pés para você voltar a viver. Então Jesus está na sinagoga ali, diante do sábado. E Jesus está ministrando ali, como diz a palavra, dando aula, ministrando os estudos ali. E a primeira coisa que Jesus olha para aquela mulher e sabe que aquela mulher tem que ser curada na alma. Por quê? Porque Jesus conhece, há 18 anos ela está passando por aquela situação. A Bíblia vai dizer que aquela mulher precisa de uma cura na alma, porque é uma enfermidade. É espírito maligno, ela está possessa de espírito maligno e ela precisa ser curada na alma. E nós entendemos pelos estudos que a alma é a fonte de todas as nossas sensações e sentimentos, além de ser responsável pela nossa comunhão com Deus. Olha só, a nossa alma é responsável pela nossa comunhão e adoração com Deus. Nós somos feitos de corpo, alma, espírito. E a nossa alma é responsável de nós adorarmos a Deus. Porque a nossa alma pode ser lançada tanto no céu ou quanto no inferno. Porque o corpo, que é a carne, volta para a terra. O espírito volta para Deus. E a alma é lançada, seja no céu ou no inferno. Então Jesus está falando que está vendo que aquela mulher precisa de uma cura na alma. Que há uma cura, ela precisa ser curada na alma. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender que aquela mulher ali, a sua alma precisa ser liberta. A sua alma precisa ser liberta daquela possessão. Porque ela está daquele jeito. Por quê? Porque a sua alma está com espíritos malignos. E ela precisa ser liberta. E nós temos que entender uma coisa. Que a nossa geração que nós estamos vivendo, a nossa sociedade que nós estamos vivendo está do mesmo jeito como está aquela mulher. A nossa sociedade está acometida de um possesso. Está possessa de alguns espíritos de enfermidades. E ela não consegue ver, a sociedade não consegue ver que essa doença está na alma, não está no corpo. Não está na mente, sim está na alma. A sociedade que nós estamos vivendo está confiando mais em homens. E ela tem se acometido, porque a alma nos traz medo. A alma nos traz angústia. A alma nos traz tristeza. A nossa alma reflete sensações e sentimentos pelaquilo que nós estamos passando ou aquilo que nós estamos vivendo. A nossa alma nos mostra o quanto a dor e quanto a nossa alma está clamando por dentro, pedindo socorro. E aquela mulher estava pedindo socorro. Então a sociedade que nós estamos vivendo está esperando o socorro do homem. E há quanto tempo que as pessoas estão, talvez até mesmo como aquela mulher, há 18 anos sofrendo de depressão, sofrendo do medo, da tristeza, da angústia, está aprisionado a esses sentimentos malignos. A esses sentimentos malignos, e nós não queremos admitir.
A alma de pessoas que estão me escutando, a alma da sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é uma alma que está amargurada, é uma alma que precisa de Jesus, mas elas entendem que Jesus, ou compreendem que Jesus é uma religião, e Jesus não foi e nunca será uma religião. Ele veio para nos libertar, ele veio para nos salvar. E muitas vezes temos medo de chegarmos até Jesus, de entregarmos a vida para Jesus, porque o que as pessoas vão dizer? Olha, eu vou começar a ser crente. Olha, eu vou começar a ir para a igreja. Não. Primeira coisa, você tem que entregar a sua vida para Jesus. O que essa mulher precisava era entregar a vida para Jesus. O que ela precisava era entregar totalmente a sua vida para Jesus, para que os espíritos malignos saíssem dela, para que a potestade que estava sobre a vida dela saísse. Ela tinha que entregar a vida totalmente para Jesus. E a nossa alma, como diz aqui, ela precisa de um relacionamento com Deus. A nossa alma está clamando todos os dias porque tem um vazio dentro da nossa alma. E esse vazio quem vai preencher é Deus. Então essa mulher entende que a cura dela está na alma. E Jesus entende que ela pode ser curada na alma a qualquer momento. Então essa mulher ela é curada na alma. E por que eu falo de relacionamento? Porque se nós analisarmos lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus é levado à cruz, então ele é colocado sobre a cruz. A cruz não era para Jesus, é tanto que os seus braços são esticados e lançado um prego no meio da sua mão, e sua coluna, seus braços, seus ombros é esticado ao máximo. Os seus pés são colocados e travados pelos pregos. A sua cabeça é uma coroa de 12 espinhos, e ela não cabe na sua cabeça, e eles forçam aqueles espinhos na sua cabeça. Então Jesus ali é transpassado pela espada, com sede lhes dão vinagre para beber. Então Jesus, em meio àquele tormento, em meio àquela aflição ali, há um ladrão na cruz que diz: você não é Jesus? Pula daí, escapa daí. Então Jesus se cala, mas ele sabe que quem está falando, quem está ali possesso, quem tomou a vida daquele homem foi o próprio Satanás, o próprio inimigo. E do outro lado ali há um homem chamado Dimas que também está do seu lado direito e fala para Jesus: lembra de mim quando entrares no paraíso. A alma daquele homem sabia quem era Jesus. A alma daquele homem era um homem que estava afastado dos caminhos de Jesus, porque a nossa alma precisa de um relacionamento com Deus. Como é que Jesus vai lembrar de uma pessoa que ele não conhece? Como é que aquele homem vai lembrar de Jesus se ele nunca o viu? Então esse homem tinha um relacionamento com Jesus. A alma dele tinha um relacionamento com Jesus, ele se perdeu no meio do caminho. E essa mulher precisava voltar, a sua alma, a sua vida precisava voltar, que é tanto que os estudos vão dizer que essa mulher era filha de Abraão. Muitos estudos vão dizer que o nome dela era Miriam. Os estudiosos vão dizer que o nome dela era Miriam e ela precisava de uma cura. Então a sua alma precisava ser curada. É por isso que esse ladrão na cruz diz: lembra de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus não rejeita ninguém. E ele disse para esse ladrão da cruz, chamado de Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que pode? Eu não vou lembrar de uma pessoa, não vou trazer a uma memória de uma pessoa que eu não tive um relacionamento. Como é que eu posso? E quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de uma vida com Deus, uma vida de oração. Relacionamento não é quando eu chego diante a Deus e peço, ou só chego diante a Deus quando eu quero alguma coisa, quando eu quero uma casa, um carro, quando eu quero um casamento, um noivado, quando eu preciso de algo. Isso não é relacionamento com Deus. Nós estamos esquecendo que o relacionamento com Deus é contínuo, é todos os dias. E essa alma estava precisando de um relacionamento com Deus. Ela precisava ser curada na alma. Primeira coisa. Segunda coisa, a libertação que ela precisava e a cura que ela precisava era no corpo. E quando eu estou falando de corpo aqui, eu vou dizer que quando Jesus olhava para o seu corpo, ela estava toda encurvada, olhando para o chão como um animal. Quem quer ver nós encurvado? É o próprio inimigo. Ele quer nos ver de cabeça baixa, encurvado. E quando fala de encurvar, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o fôlego de vida dentro de nós. Nós vivemos e somos almas viventes quando Ele soprou o fôlego de vida. Então não devemos andar encurvados. E quando eu falo de andar encurvado, é igual à sociedade que nós estamos vivendo. Olha o que Jesus vai passar lá em Mateus capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus. O inimigo diz: se você se prostrar diante de mim, se você se curvar diante de mim agora, eu te darei todos os reinos dessa terra.
E muitas vezes pessoas estão encurvadas diante do inimigo. Por quê? Porque essas pessoas querem o melhor dessa terra. A Bíblia diz em Mateus que há 2 fundamentos. E a nossa casa tem que estar alicerçada nesses 2 fundamentos. Ou está alicerçada na terra, ou está alicerçada na rocha, que é Jesus. E muitas vezes a nossa casa está firmada na terra. Essa mulher estava encurvada porque estava olhando para as coisas da terra, querendo as coisas da terra, necessitando das coisas da terra. Estava se humilhando pelas coisas da terra. E essa mulher, o corpo dela precisava ser curado, porque ela estava dando mais vazão à carne. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, e o que chama o abismo é o pecado. E essa mulher estava encurvada porque ela vivia em pecado. É por isso que ela estava possessa, porque um abismo chama outro abismo. Ela estava se oferecendo às coisas desse mundo. E então não tinha como ela andar com uma imagem e semelhança de Deus. Não tinha como os olhos dela ser abertos, os olhos espirituais. Porque ela estava vendo o terreno. E não tinha como ela andar daquele jeito. Ela não podia prosperar andando daquele jeito. Olha só, essa mulher tinha uma família. E toda a sua família, há 18 anos, está vendo ela andar encurvada. E Jesus precisou chegar. E quando eu falo encurvado, e quando eu falo arriscando a sua própria vida, ela estava dia a dia. Eu olho para a vida espiritual de Eli também, que estava encurvado, olhando para as coisas desse mundo. A vida do sacerdote Eli, ele estava tão encurvado para esse mundo. Ele estava tanto espiritual, porque nós vemos ali um homem obeso espiritualmente. O seu corpo já não aguentava mais, os seus pés não aguentavam o seu corpo. Porque havia uma obesidade espiritual sobre ele. Por quê? Porque ele estava encurvado e o seu corpo precisava de uma cura. E quantas pessoas que estão me ouvindo, quantos líderes, sacerdotes, que o seu próprio corpo precisa de uma cura. O seu corpo precisa de um descanso do Senhor. O seu corpo precisa de um bálsamo do Senhor. Um bálsamo de Gileade. E eu quero terminar aqui dizendo para você que está do outro lado aí, quantas pessoas que estão me ouvindo, que estão como essa mulher, e a Bíblia diz assim, então, que Jesus manda chamar essa mulher. Ele viu que essa mulher estava enferma, ele viu que essa mulher estava encurvada, e olha só, Jesus está te vendo, Jesus está te olhando, mas você tem que chegar aonde ele está. Ela chegou na sinagoga, Jesus já estava na sinagoga, ela veio para escutar a instrução, a palavra do mestre, e você precisa chegar aonde Jesus está. Zaqueu foi até Jesus, a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, e você precisa ir até ele. E a Bíblia diz, o versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e foi curada. Quando você chega até Jesus, você é curada. A palavra que eu quero deixar para você, Jesus, ele pode te curar a hora que ele quiser, o momento que ele quiser, mas o momento que você está passando, você precisa se lançar até Jesus, ir até Jesus, e você sabe aonde a fonte. E você sabe aonde o tanque jorra água pura, jorra água da palavra. Essa mulher chegou diante da sinagoga, escutou Jesus, e em meio ao seu sermão, ela foi curada. E a Bíblia diz assim, que ela deu glórias a Deus. O que o inimigo não quer é que você seja curado. O que o inimigo não quer é que você conte para a sua família a sua cura e da onde veio a cura. O que o inimigo não quer é que a sua família perceba que você foi curada no corpo e na alma. E essa mulher foi curada no corpo e na alma. E o que você está precisando não é só uma cura na enfermidade, é uma cura no corpo e na alma. Será que você vai precisar ser igual a Ezequias, que foi confrontado com o profeta Isaías? Assim diz o Senhor, conserta a tua casa, senão morrerás. Será que você vai precisar chegar a esse nível? Não espere chegar a esse nível. Fique com essa mensagem. Se lance para Jesus. Jesus não é religião. Se lance para ele, porque ele quer curar o seu corpo e a sua alma. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe ricamente o seu ministério. Que Deus abençoe a sua família. E fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.